Nesse vídeo você vai aprender como plantar abacaxi e escolher as melhores mudas para o seu plantio, para você ter uma produção de qualidade como essa daqui ou até melhor. Bem-vindo ao Manual da Fruticultura. Meu nome é Eric, sou engenheiro agrônomo e eu vou mostrar para vocês como fazer a seleção de mudas ideal para o plantio de abacaxi, visto que para você ter uma excelente produção tem que ter uma muda de excelente qualidade. Então eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. Primeiro eu vou falar da seleção de mudas e depois vou falar de modo geral como que funciona o processo de produção de abacaxi, que é uma cultura extremamente lucrativa e bom para você estar trabalhando aí, você que já é experiente ou você que quer começar agora com o plantio de abacaxi e trabalhar com fruticulturas. Estou aqui com esse fruto na mão, não é por acaso. Nele tem uma muda que pode ser plantada sim, porém para plantios comerciais ela tem alguns problemas de desenvolvimento. Você destaca essa muda aqui, que é a coroa do abacaxi, ela serve para plantar, só que você vai ter um ciclo mais longo. Ou seja, em vez de você ter um ciclo de 1 ano e meio, que é o mais comum para a cultura do abacaxi, vai ter um ciclo de 2 anos ou até de 2 anos e 4 meses. Então é uma muda que, para plantios comerciais, ela tem que ser descartada. Agora você que quer plantar no quintal, pode tirar o fruto e depois plantar essa muda aqui, que é a coroa. Essa é um tipo de muda que o abacaxi tem. Existem vários outros tipos de mudas e eu vou estar mostrando aqui agora para você. O mais convencional de acontecer são essas mudas aqui, a muda tipo filhote. Ela vem aderida ao fruto, a gente chama até de cacho, são as mudas do cacho. Elas são as melhores para você estar plantando em plantios comerciais. Por quê? Pela qualidade delas, pelo tamanho e uniformidade. Pode observar aqui que tem várias mudas. Cada planta ela pode te entregar de 4 a 5 mudas de altíssima qualidade, dessas mudas tipo filhote. Também existem as mudas tipo filhote rebentão, que são essas mudas menores que fica aqui embaixo no caule do abacaxi. E também tem umas mudas tipo rebentão, que geralmente ela sai na base da planta aqui. São as mudas maiores, aqui nesse caso não tem. O abacaxizeiro é muito comum de ter esse tipo de muda, porém aqui nessa fase, nessa roça específica não tem. Tem alguns casos que essa muda tipo rebentão, ela é utilizada para soca do abacaxi, que é o plantio depois de ter tirado essa fruta aqui. Agora você sabe quais são os principais tipos de mudas da cultura do abacaxi, que você pode estar propagando, cultivando no seu quintal ou plantios comerciais. Porém, não é só por aí. O segredo para você ter um cultivo de altíssima qualidade e frutos grandes, primeiro passo é a seleção das mudas. Você vai pegar, andar em todo o pomar e selecionar as mudas que estão com alto vigor, que estão com alta sanidade, ou seja, mudas livres de doença, mudas que não têm a resina, que é uma das principais doenças da cultura, que é a fusariose, que causa essa resina, e cochonilha, certo? Então você vai eliminar a planta que tem essas mudas. Planta que tem essas mudas deve ser descartada toda a planta. Não serve nenhuma muda porque já está na genética dela ali essa contaminação, esse vírus e essa praga. Deve ser eliminado. Primeiro ponto. Segundo ponto que você tem que selecionar tamanho. Dessas mudas aqui vão ficar apenas essas 4. Essas outras aqui serão descartadas por causa de tamanho. Se eu tenho maior uniformidade no meu pomar, eu vou ter uniformidade de fruto, eu vou saber qual que vai ser o peso, eu vou saber como que eu vou estar colhendo esse fruto futuramente. Existe outro tipo de muda também bastante utilizada, principalmente em pomares que tem incidência de doença muito grande. Está tendo muita doença e muita praga naquele pomar e eu quero selecionar. Beleza, essa muda vai servir, que eu vou falar agora. Ou então você tem pouca disponibilidade de mudas e quer fazer uma multiplicação maior até do que essa daqui que eu estou mostrando. É um pouquinho mais trabalhoso, porém nessas duas ocasiões ela serve e vai atender você em sua demanda. É o seccionamento do caule da planta. Você vai escolher as melhores plantas da área, livres de doença, depois de ter tirado o fruto, depois de ter retirado as mudas convencionais, você vai
arrancar a planta, igual aqui eu estou fazendo nessa demonstração. Retirou a planta. Aí vai fazendo a limpeza da planta desse jeito. Depois faz um corte, retirando o caule da planta e retirando também essa parte que tá as raízes. Aqui que tá o caule. Depois que eu fizer esse processo, eu vou retirar todas as folhas aqui, fazer um corte partindo em 4 vezes, assim, e cortar ao meio. Aí depois eu vou passar essa muda para o canteiro. E cada uma dessa aqui, cada planta dessa pode gerar de 8 até 30 mudas. Por isso que é muito bom para você estar multiplicando em larga escala ou então livrar a sua roça das doenças e das pragas. Outro fator muito importante que eu citei anteriormente é o tamanho das mudas, né? As mudas convencionais para o plantio, geralmente elas precisam ter de 30, 35 a 40 centímetros. Essa aqui que eu estou de exemplo, ela tem aproximadamente os 23 centímetros, ou seja, ela deveria ficar mais um tempo na planta para estar própria para o plantio, ou seja, passar o período de ceva dentro da planta. Depois disso aí, eu venho fazer o preparo do solo. O que é o preparo do solo? Retirar a análise de solo, igual todas as outras culturas, fazer análise química, fazer gradagem, aração. Em alguns casos, que aqui é muito comum de acontecer na minha região, que fica mais fácil para estar trabalhando, é fazer o sulco de plantio. Aí você vai escolher se vai plantar em fileiras duplas, em fileiras simples ou em fileiras triplas. Nesse caso aqui, ela está em fileiras duplas, que é o melhor caminho, mais fácil para você estar manejando ela, mais fácil você estar trabalhando com a cultura e consegue ter a densidade maior de plantio. Em alguns casos que não tem como fazer esse sulco de plantio, igual aqui nesse exemplo, o pessoal costuma fazer o couveamento com enxadão. Em fundo de quintal também, quem vai plantar para próprio consumo pode fazer também no enxadão. Aqui essa lavoura está no espaçamento de 1,20 m nessa linha maior, 50 centímetros nessa bequinha, a gente chama ela de bequinha, que é a fileira dupla, e 35 centímetros entre plantas. Esse é o espaçamento convencional que vai gerar em torno ali de 25 a 30 mil mudas por hectare. Tá vendo tanto que é importante a seleção de mudas? Se eu tiver muita perca de mudas por mortalidade nessa fase inicial, eu vou diminuir esse índice ali de 25 até 20 mudas por hectare. Nisso aí já começa o prejuízo. Por isso que no abacaxi, 90% do seu sucesso está nessa seleção de mudas aqui. Isso que eu falo em toda a consultoria que eu presto na minha região aqui. Abacaxi, o segredo do negócio está na seleção e padronização das mudas. A próxima etapa, depois de eu ter feito todo esse trabalho até o sulco de plantio, eu vou plantar essa muda no chão. A forma correta de estar plantando ela é você colocar ela no sulco de plantio, dessa forma assim, no espaçamento ideal, colocando ela na faixa de 5 centímetros dentro do chão. Se colocar ela muito profundo dentro do solo, se entrando terra no olho dela, ou seja, na guia dela, ela pode morrer. Então é só mesmo para firmar a muda no solo aqui, porque o abacaxi tem um sistema radicular muito pequeno, muito raso, não precisa ser muito profundo. Se colocar muito profundo, vai atrapalhar o meu cultivo. Agora que plantamos as mudas de abacaxi, vamos começar a trabalhar com os tratos culturais da cultura, que é irrigação, adubação, controle de pragas e doenças e manejo de plantas daninhas. Geralmente no abacaxi é necessário que faça uma aplicação de fungicida mais inseticida registrado e recomendado por um engenheiro agrônomo 30 dias após o plantio das mudas. Ele vai servir para controlar preventivamente algumas doenças e controlar as pragas, principal delas a cochonilha. Geralmente são feitas 4 adubações de cobertura em plantios comerciais dentro de um ano, dentro desse primeiro ano, e o manejo de plantas daninhas é assim que a necessidade tiver, de 2 até
4 também dentro desse primeiro ano aí, dependendo do banco de semente que a sua roça tem, certo? Assim, fecha o primeiro ano. Tenho que fechar esse primeiro ano com as plantas com porte ideal para fazer a indução floral, que eu já fiz um vídeo aqui nesse canal mostrando como que é feito essa avaliação, se está pronto ou não para fazer a indução floral. Geralmente, para o abacaxi pérola, vai em torno de 10 a 13 meses, dependendo ali do seu manejo e da sua região e também do seu tipo de muda. Mudas menores, ciclo maior. Mudas maiores, você consegue reduzir um pouco desse ciclo aí da cultura, beleza? Depois que eu faço a indução floral, aí que vem o manejo mais grosso e mais forte do abacaxi. Aqui, como pode ser observado, já tem um fruto. Já foi feita a indução, que é a próxima fase do ciclo do abacaxi. A indução floral é a aplicação de hormônio na planta, ela vai emitir flores e essas flores vai fazer a emissão dos frutos. O abacaxi é um conjunto de flores. Tudo isso aqui que você está vendo era flores. Ela está sequinha assim a ponta dela porque as flores já fecharam, já começou a formação do fruto. No abacaxi, a formação das flores e do fruto começa assim, de baixo para cima, até fechar a última flor. Nesse período aqui que as flores estão abertas, é o período que você tem que ter maior cuidado com a cultura do abacaxi. Fazer aplicações de fungicida e inseticida para não estar danificando os frutos aí e impedindo eles de ser comercializados. Isso pode gerar muito prejuízo. Depois disso vem a colheita, vem toda a outra fase e continua todo o ciclo. Pode observar que nesse fruto específico aqui já tem a formação da coroa e já vem começando a fazer a formação das mudas tipo filhote e tipo filhote rebentão na base do fruto aqui. Depois do fechamento da última flor do abacaxi, é necessário que você cubra o fruto com os jornais, como essas aqui de exemplo. Se não está cobrindo os frutos assim, você pode ter percas muito grandes pela queima solar e impossibilitar esses frutos de ser comercializados. Abacaxi é uma cultura boa de estar trabalhando pela rusticidade que ela tem e por ter poucas pragas e poucas doenças que está atacando essa planta. Ou seja, ela pode te dar muito lucros. Se você tem interesse em ver mais conteúdo a respeito dessa cultura, segue aqui no canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.